as histórias, elas são tão importantes que elas formatam a nossa cosmovisão. Uma pessoa que pensa completamente diferente da gente, normalmente teve influências musicais, de cinema, culturais, bem diferentes das nossas. Então, a gente é muito formatado por aquilo que a gente consome de histórias, né? As histórias que nos formaram. O maior sintoma de que uma história está dando errado é quando o espectador ele perde a sensação de imersão na história. A gente foi colonizado por Portugal, mas culturalmente a gente é colonizado pelos Estados Unidos. Sim. Então o jeito como a nossa cabeça o jeito como a nossa cabeça está acostumada com história é o jeito americano, que a arte ela forma o ser humano. Toda grande civilização foi uma civilização de arte. Você vai desde a Babilônia Antiga, os romanos, os gregos, os egípcios, todas as grandes civilizações elas valorizavam muito as artes. Se o fato está ali só para comunicar uma informação, ele não vai contribuir tanto quanto se ele estiver ali para comunicar uma emoção. E isso acontece muito nos filmes. Fala, Jurandir. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo e você? Maravilha, tudo bem, graças a Deus. E aí, bom, eu estava apresentando um pouco aqui como eu conheci seu trabalho no YouTube. Eu gosto muito do seu canal e você produz muito também, né? Você tem uma capacidade de produção e organização incrível. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Admiro bastante seu trabalho também já há bastante tempo. E, cara, tô produzindo bastante pro YouTube, tô dedicando bastante tempo lá, tô gostando bastante. Fico feliz demais de estar alcançando pessoas como você e tantos outros aí que têm gostado do conteúdo que eu tô fazendo. Eu vi recentemente também que você foi lá no Inteligência Limitada. Ainda não consegui assistir o episódio todo, assisti uns cortes assim. Legal. Eu fui lá 2 vezes, né? Fui uma com o Afonso Solano e também com oh meu Deus, esqueci o nome dele, vai estar amanhã contigo no podcast. O Guilherme Freire. Guilherme Freire. Pode crer, isso. Você foi junto com o Guilherme também. E depois eu fui sozinho lá, mas foi bem bacana também. Sim, e como é que foi que você foi parar nesse universo digital, assim, como professor, como... Cara, é uma loucura, consultor. Porque minha formação acadêmica não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu sou bacharel em teologia e pós-graduado em educação. Então, minha formação acadêmica é totalmente fora dessa área. Não, mas o que seria da teologia se não fosse a contação de boas histórias? Exato. Metáforas, parábolas. Com certeza. Uma das coisas que eu mais gostava na faculdade de teologia, na verdade, eu continuei estudando muito tempo depois, foram as mitologias. A gente fala muito de mitologia grega, mas eu sou apaixonado pela mitologia do Oriente Médio, do Antigo Oriente Médio. Suméria, Mesopotâmia, aquela região ali tem mitologias muito legais. As primeiras histórias de ficção criadas foram lá naquela região, né? O mito de Gilgamesh. Então, essas histórias sempre me cativaram bastante. Então, eu atuei bastante tempo como professor e daí depois eu passei a atuar como tradutor. Eu comecei a entrar nessa área do storytelling porque eu comecei a traduzir filmes e séries, fazendo legendas e tal, traduzindo filmes e séries, e depois comecei a traduzir livros. Aí eu me apaixonei completamente pela literatura. Minha área mais voltada, na verdade, para a literatura. É onde eu produzo, é onde eu trabalhei bastante tempo. Escrevi alguns contos, escrevi um livro, estou escrevendo um romance agora. Mas eu percebi que muitas das técnicas de escrita de livro, de literatura, de ficção, elas são completamente aplicáveis ao cinema, às novelas, às séries. E eu comecei a perceber por que é que eu gostava de algumas histórias mais do que outras. E tinha a ver com as estratégias de contação de história que eram utilizadas nelas. Sim. Não, é muito impressionante, assim, quando a gente... porque acho que todo mundo, né, no Ocidente ou no mundo hoje tem uma influência muito grande das telenovelas, dos desenhos animados, sem falar da parte literária ali, né, de revista em quadrinho e a própria literatura, assim. Então, por exemplo, eu aprendi sobre Shakespeare no Pica-Pau, no Chaves, no Chapolin, né? Depois, quando você cresce um pouco, você começa a ler, aí você fala, como é que é? Julieu e Romieta. Julieu e Romieta. Lembra do Chapolin, que ele vai contar a história para quem... Isso quando é mais direto, né? Isso daí é até mais direto. Mas aí você vai ver, por exemplo, o Rei Leão. O Rei Leão é Hamlet.
É uma adaptação da história de Hamlet colocada nesse ambiente de fantasia, de desenho. Então, cara, as histórias, elas são tão importantes que elas formatam a nossa cosmovisão. Muito da forma que a gente vê o mundo hoje, daquilo que a gente até acha que é certo, é errado, foi influenciado por aquilo que a gente assistiu na infância, pelas novelas que a gente assistiu, pelos desenhos que a gente consumiu. E a gente vê claramente uma pessoa que pensa completamente diferente da gente, normalmente teve influências musicais, de cinema, culturais bem diferentes das nossas. Então, a gente é muito formatado por aquilo que a gente consome de histórias, né? As histórias que nos formaram. Ou até a parte, como você falou bem, né, nos bastidores, a gente deu até o título nessa live aqui, nas emoções que acabam marcando. De repente a pessoa teve acesso a várias histórias, mas aquela história que tem um sistema operacional diferente, tem um código de valores diferente, marcou mais de alguma forma, através também das emoções, e aí a pessoa acaba reprogramando ali o jeito de ver as coisas, de comparar os pesos, as medidas, né? O termo razão vem de proporção, né? A gente acaba esquecendo. Nas aulas de matemática eles lembram muito a gente assim, mas a gente acaba montando quase um duplo pensar ali, né? Porque na hora da prova de matemática a gente responde bem, qual é a razão entre... Mas depois que a gente vai falar de forma racional, a gente esquece que saber colocar as coisas nas suas devidas proporções, né? As histórias precisam manter muito bem as quantidades das coisas, as intensidades das coisas, né? E a gente elas vão impactar cada pessoa de um jeito diferente. Por isso que existem os clássicos, por exemplo, filmes clássicos, livros clássicos, são histórias que elas mexem com temas atemporais e temas universais, e por isso elas vão mexer com a gente, assim como mexeram com alguém há 50 anos atrás. Só que tem algumas histórias que elas vão impactar mais uma pessoa do que a outra. Por isso que é muito complicado quando alguns críticos eu vejo falando assim, isso daqui é ruim, não, esse filme é horrível. Tá, mas eu sempre falo, cara, é horrível para você, mas tem um monte de gente que está assistindo, está gostando, ele não gerou emoção em você, mas tem várias pessoas que estão sendo impactadas, emocionadas por essa narrativa, e você não pode desprezar também, dizer que não é válido para essas pessoas. Foi válido. Então, existe a parte técnica que a gente pode sempre falar, né? Olha, acontece. Mas você estava falando assim da parte técnica, que tem muita coisa subjetiva também, né? Na parte de roteiro, da contação de história e tal. Isso. Mas eu queria te perguntar, como é que realmente a gente percebe que aquele filme, aquela série, aquela novela avacalhou todas as estruturas técnicas possíveis, assim, tipo, realmente falar que foi uma coisa mal acabada, sabe? Porque de boa intenção o inferno tá cheio, né? Tá. Então, beleza, o cara pode estar achando que tá contando uma história linda, mas sei lá, no final ali, no resultado final, o negócio ficou sobrando cena no meio, não conseguiu passar nenhum tipo de mensagem. Eu acho que o maior sintoma de que uma história está dando errado é quando o espectador ele perde a sensação de imersão na história. Quando ele começa a perceber que ele está vendo uma história. Quando a gente está assistindo um filme, uma novela, uma série, lendo um livro, acontece o processo de imersão. A gente sente que está naquela história. A gente perde até mesmo a noção espacial do que está acontecendo à nossa volta. A gente sente as emoções daquele protagonista em nós. Esse é o processo ideal. Você está imerso naquela história. A partir do momento em que o espectador começa a perceber esse ator está meio esquisito. Começa a perceber que não é um personagem, mas que é um ator, já deu errado. Começa a perceber que alguma coisa na história não fez muito sentido, a pessoa... Mas, peraí, não era para essa pessoa estar ali? O que ela está fazendo aqui? Continuismo, né? Um problema sério em muitas histórias que de repente você percebe, peraí, mas ele estava virado para cá, agora virou para cá, mudou a cor da roupa, do nada. Então, tem várias coisas que podem fazer com que a pessoa perca essa sensação de imersão. Por isso que, ao criar a história, a pessoa que está criando, o escritor, o diretor, o roteirista, tem que ter sempre não só a mentalidade de quem está fazendo, mas se colocar no lugar de quem está vendo para perceber, será que isso daqui está segurando a atenção? Será que eu não estou dando muito na cara de que isso é falso? Porque é muito louco, a gente pode estar vendo a coisa mais absurda do mundo. A gente pode estar vendo
por exemplo, sei lá, um gato falando. Se a história é bem feita, você começa a acreditar naquilo e você não está nem aí para isso. Você rompe com essa barreira da lógica. Fala, não, é mentira desse gato. Isso não é assim, né? Tipo... Não é assim, esse gato está falando não está certo, não. O que não está certo é o gato falar, mas... Mas para isso você precisa conseguir criar um ponto de ancoragem na verdade. Isso é uma coisa que Hemingway falava. Hemingway dizia o seguinte, no jornalismo, quando o jornalista fala uma mentira, ele já descredibiliza todo o seu trabalho. Ninguém acredita em mais nada do que ele fala, porque ele falou uma mentira, então você não sabe se pode confiar nele. Já na ficção, quando o escritor fala uma verdade, ele dá crédito para todo o resto do que ele está falando. Então, se você ancora essa história num sentimento real, a pessoa está frustrada com o trabalho, a pessoa está triste porque perdeu um filho, a pessoa está feliz porque conheceu o amor da sua vida. Se você consegue transmitir esse sentimento para a pessoa, se o gato começar a falar, não vai ser um problema, porque você já ancorou na verdade. Então, esse é o grande desafio de todo contador de história. Encontrar qual que é a verdade central dessa história para sempre que desviar daquilo que parece racional, a pessoa que está assistindo lembrar, mas isso está ancorado numa verdade tão forte, tão profunda, que isso daqui que está acontecendo de estranho não é um problema, não vai desviar a minha atenção. E tem essa parte técnica também, que o pessoal fala muito do filme brasileiro ter muita cena sem propósito, que não vai levar de fato a história adiante, né? Tem um mandamento máximo do roteiro, que é aquela coisa de que toda cena tem que fazer sentido dentro da história e tem que pegar de um ponto e conduzir objetivamente até um outro ponto dentro da história. E aí tem uma coisa que quando eu aprendi me fez, aquele momento, o termo novela vem de novelo, aí você tá ali o novelo todo embolado, né? A novela começou, aí tem só um fiozinho para fora, aí você começa a puxar, aí você vai desenrolando aquela trama, você vai vendo, né? Porque aquela coisa de viver é amar o processo, né? Aí você vai ali puxando e vai vendo cada etapa ali daquela corda, vai tirando todo, desembolando aquilo tudo tem que fazer sentido, né? Se por acaso tiver um nó no meio ali, que seria um erro de roteiro, ou se tivesse, sei lá, rompido... Um fio de outra cor que não pertence a esse novelo. Pois é, aí você vai puxando e vai vendo todo o processo e depois no final você realmente viu e, né, acho que vem daí, né, o termo novela, que vem desde a literatura dos livros, né, depois até novela, rádio novela. E tem uma expressão que é utilizada principalmente em Hollywood, que é o do shoe leather, que significa literalmente couro do sapato. Que eles dizem o seguinte, os roteiristas, você tem que tirar tudo que é couro de sapato da sua história. O que é o couro de sapato? A ideia que vem por trás disso é do camarada estar andando e aquele barulhinho do couro do sapato aparecendo. Quack, 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 quack. Se isso daí não vai contribuir em nada para a história, você não mostra. Você não pode não precisa começar uma cena com o cara chegando, batendo na porta, entrando na sala, sentando, começando a conversa. Você pode começar com os dois sentados direto e indo direto ao ponto. Então, isso que você falou dos filmes brasileiros vem muito de uma escola europeia de contar histórias, e não tem problema. Existem formas diferentes de contar história. Só que a cabeça brasileira, lembrando que a gente está na América, a gente foi colonizado por Portugal, mas culturalmente a gente é colonizado pelos Estados Unidos. Então, o jeito como a nossa cabeça... O jeito como a nossa cabeça está acostumada com história é o jeito americano. E o jeito americano é muito mais objetivo. Vamos contar uma história sobre isso? Então, tudo que vai aparecer nessa história tem que contribuir para isso. Se você ficar desviando muito desse foco, aí acontece aquilo que você perde a imersão. Que você está ali animado com aquela trama que está sendo desenvolvida e tal, e daqui a pouco a pessoa pega um outro novelo e começa a puxar um outro fio e você... Pera, mas aquele negócio que eu quero saber. Novela acontece muito isso de vez em quando, que por ser muito longa, aí para conseguir render 180 episódios, às vezes do nada aparece uma cena que você fica...
poxa, eu queria tanto saber o que está acontecendo lá naquele núcleo, veio para esse outro núcleo aqui que não está contribuindo em nada para a história, volta para o núcleo principal, resolve aquele problema, e daí vai criando várias ramificações, daqui a pouco você já fica meio perdido. Escrever novela é um desafio assim que eu admiro muito grandes roteiristas de novela, grandes escritores de novela, porque os camaradas conseguem fazer uma trama tão bem elaborada, tão complexa, e abrir tantos, eu falo de gestaltes, né, igual na psicologia, são tantas gestaltes que são abertas e depois tem que ir fechando cada uma delas para fazer sentido no final. É um trabalho primoroso, difícil pra caramba. É quase um paracorde, né? Se uma história normal é um novelo, sabe o paracorde, essa corda de sobrevivência que tem vários cordames diferentes entrelaçados. Mas outro dia você fez um vídeo bem recente sobre a novela, a crise de audiência na TV brasileira. E aí eu fiquei pensando aqui, uma coisa que eu falo normalmente como explicação, assim, quando as pessoas perguntam qual que é a diferença de série para novela, para filme, eu brinco muito que é o nível de atenção, assim, porque a novela é feita para você assistir na sala com um monte de gente e todo mundo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo você tem que envolver, né? Entreter vem de envolver, né? Você tem que envolver a senhorinha que ficou 3 dias sem assistir a novela também. Então você tem que. Então, quando você está ali estudando, tá interpretando alguma cena como ator, no meu caso, eu comecei a aprender sobre o roteiro sob o ponto de vista do ator primeiro. Depois é que eu comecei a estudar um pouco mais sobre as estruturas e tal. Nitidamente você está contando, você está parando a situação real que o personagem está vivendo, está abusando da licença poética ali para explicar para a senhorinha que está 3 dias sem assistir o que estava acontecendo para ela não ficar boiando, porque você tem que meio que puxar, né? Essa coisa da comunicação de massa, você tem que colocar várias gerações, vários níveis, mas eu acho que o nível de atenção, por exemplo, o filme, ele foi feito para você assistir totalmente isolado. Se alguém acende uma tela de celular no cinema, né, o público bem educado fica ofendido, todo mundo fuzila com o olhar ali, né, já olha ali censurando aquela pessoa extremamente grosseira, né, que está iluminando fora de hora ali, né, o cara está contrariando ali a direção de arte dos cineastas, todos os produtores executivos, e aí a série já é quase o mesmo nível de atenção do cinema, ao mesmo tempo você já gosta dos personagens, você consegue entrar um pouco mais ali. Você tem um poder focado também, né? Eu acho tem que menos personagens, tem uma história mais direcionada. Total. É muito louco, você falou que como ator você foi estudar sobre o roteiro. Tem esse processo que eu tenho visto dos dois lados. Eu tenho visto, acompanhado vários roteiristas nos Estados Unidos que têm começado a estudar atuação, a estudar a arte de atuar para conseguir entender da perspectiva do ator como criar uma obra, como interpretar essa obra, porque o ator ele participa no processo de criação na hora que ele está fazendo lá, porque o escritor ele dá uma ideia, mas às vezes a interpretação do ator acrescenta tanta coisa para aquilo, ou dependendo do ator pode tirar tanta coisa, que muda completamente a história. Eu tenho visto também muitos atores, principalmente aqueles que estão tentando papéis melhores, estudar roteiro para criar seus próprios roteiros, para criar o papel para si mesmo. Porque, por exemplo, o Sylvester Stallone, ele quase desistiu de Hollywood, a última chance dele foi quando ele fez o roteiro de Rocky. Como ator, ele era falido, ninguém dava atenção para ele, ruim pra caramba, uns papéis ridículos. Aí ele falou, bom, se é para eu morrer em Hollywood, eu vou morrer nadando. Aí ele vai e faz o roteiro de Rocky em 3 dias e meio, vende esse roteiro e dá esse sucesso que até hoje é um dos grandes astros de Hollywood. Então, é muito legal porque, às vezes, a perspectiva diferente de ator, diretor e roteirista combinadas geram coisas legais. Um dos caras que eu mais gosto é o Clint Eastwood, é um cara que é ator, diretor e roteirista. Ele faz os 3 ao mesmo tempo. O Quentin Tarantino também, ator, ele começou atuando, diretor e roteirista. Quando o cara tem essa gama, ele consegue expandir muito mais porque ele tem uma visão muito mais ampla de como contar a história, porque a história não é só na hora que escreve. Dependendo da forma como vai dirigir, ela muda a direção. Dependendo da forma como atua, muda de novo. Então a história é uma coisa muito dinâmica na hora que você está criando um filme, uma série, uma novela. É muito complexo. Um filme que me marcou muito é O Coração Valente. Também, né? O Mel Gibson, ele
participou como roteirista, produtor executivo, diretor e protagonista. Fez tudo, né? Esse filme, quando eu era criança, ele pautou todas as minhas brincadeiras de Lego medieval na sequência ali. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu era, sei lá, adolescente, devia ter uns 12 anos mais ou menos. Eu vi no cinema a primeira vez e me impactou muito. Aí eu acho que, anos depois, fazendo engenharia reversa, eu acho que muito do que dessa vontade de ser ator veio dessa experiência, assim, de ver o Coração Valente e me identificar tanto também com as mensagens ali do filme. Dependendo da emoção que ele gera em você, isso vai te marcar no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, em várias questões, né? Eu lembro de um dos filmes que mais marcou, um filme bobo pra caramba, que era Construindo uma Carreira. Não sei se você já assistiu. Filme da década de 90, um camarada que ele vai trabalhar num supermercado e ele fica preso a noite toda trabalhando no supermercado, tem a Jennifer Connelly, e daí chegam os ladrões durante a madrugada. Filminho de sessão da tarde. Eu lembro que aquele filme marcou tanto na época, que eu achei tão legal, filme bobo pra caramba, mas que se tornou o sonho da minha vida. Cara, eu queria passar uma noite inteira dentro do supermercado para viver essa experiência. Coisa boba pra caramba. Só que, de certa forma, a perspectiva de trabalho, de vida que eu tenho hoje foi impactada por algumas frases que eu ouvi nesse filme, na forma como, principalmente a personagem da Jennifer Connelly vai contrastando com ele ali, o estilo de vida dele com o dela. Então, os filmes, eles marcam muito a forma como a gente vê o mundo, os filmes, as histórias. A gente tem até que tomar cuidado, né, quando a gente mostra para uma criança determinada história, porque isso vai impactar de forma muito pesada a forma como ela vai encarar o mundo no futuro, né? Por isso a gente tem que ter até um certo freio de, não, isso aqui é melhor você não ver, não. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Mas aí, eu acho que tem um elemento também que a gente esqueceu de falar no sentido do ator, diretor, roteirista, do produtor executivo. Sim. Porque também o papel aceita tudo. Tipo, você pode escrever no roteiro, né, que você vai fazer um filme que vai cair um meteoro sei lá, com um monte de unicórnios, não sei o que. Agora, vai gravar isso no nível que fique bem feito, bem acabado. Então, essa parte do produtor executivo, que é o cara que tem o orçamento na mão, é o cara que consegue realmente tornar o projeto possível, né, para você, porque tempo é dinheiro, né? Cada vez que você abre câmera é uma equipe gigantesca, ainda mais imagina, né? Como é que não deve ser um orçamento de um filme de Hollywood. Eu já tive oportunidade de fazer alguns trabalhos interessantes aqui no Brasil como ator de novela, principalmente, mas já fiz filme também em série. E é uma estrutura, teve uma cena que era a abertura de Páginas da Vida, que foi um dos momentos mais interessantes da minha vida, no Leblon do Rio de Janeiro. Então, vários quarteirões do Leblon, que é o bairro que eu nasci e basicamente cresci, porque eu cresci em São Conrado, que é pertinho ali do Leblon. Mas foi o bairro que eu nasci e cresci ali. Aí era uma cena com 1.000 e tantos figurantes, de uma cena de arrastão, abrindo a cena da novela. Então a novela começava com a tomada aérea ali, do musical ali no Cristo Redentor, um coro, o pessoal cantando. De repente mostrava para o contraste ali do Rio de Janeiro, né? A cidade, né, mais caótica e antifrágil do Brasil, talvez uma das mais complicadas e intensas do mundo. Sim. Aí um arrastão rolando numa praia cheia. Nossa. E aí gravar aquilo, aí obviamente, né, a vida prega umas peças pra gente. Arrebentei o joelho uma semana antes jogando bola, e era uma cena que eu tinha que correr descalço, vários quarteirões, corria da areia, fugindo da polícia, que o meu personagem tinha sido confundido com... E aí o prefeito tentou embarrear, acho que foi o César Maia, tentou proibir a Globo de gravar essa cena, porque ia queimar o filme da cidade maravilhosa. Então, tipo, você tem que lutar contra os políticos, sim, tem que conseguir um orçamento astronômico. Então, essa coisa de realmente conseguir produzir a coisa na vida real é um desafio à parte, né? Uma história
legal é a do Poderoso Chefão, né? Para conseguir produzir o Poderoso Chefão, eles tiveram que literalmente fazer acordo com a máfia. E um dos acordos era de justamente colocar um mafioso para interpretar. Então, eu não vou lembrar o nome dele, mas é aquele mais gordinho que está na cena do casamento, que fica ensaiando como falar com o Don Corleone. Ele era um mafioso que foi colocado no filme para interpretar. Então, cara, os produtores tiveram que fazer esse tipo de conversa. Imagina sentar com um bando de mafiosos. Olha, a gente vai falar sobre mafiosos, vocês deixam? Deixamos, contanto que você coloque esse mafioso aqui para atuar junto. O que é irônico, porque no filme do Poderoso Chefão, o Don Corleone também trama para conseguir colocar um cara num filme em Hollywood. Então, a vida imitando a arte imitando a vida. Mas a função do produtor é extremamente complexa. Muito se brinca, inclusive em Hollywood, para que serve um produtor, porque ele é o que ganha mais de todos. Ele tá o nome dele lá em destaque e tal. Só que fica aquela coisa, para que ele serve? Pô, ele é, como você falou, o cara que tem o dinheiro na mão. Ele que vai decidir e ele que vai acabar arcando também com o peso se isso der errado. Então a gente tem um exemplo agora que está no cinema, que é o Dublê, que é um filme legal. Filme com a Emily Blunt, com o Ryan Gosling, tudo para dar certo. E o filme está indo bem mal no cinema. Só que ele custou 175 milhões de dólares para fazer. Então, o produtor que arriscou colocar todo esse dinheiro para fazer esse filme, achando que ia ser uma coisa monstruosa, e está vendo o cofrinho vazio, esse camarada vai sofrer bastante. Os atores já receberam o dinheirinho deles, está tranquilo. Ficou mais ou menos uns 30, 40 milhões para os atores. Tá tranquilo. Agora, o coitado do produtor vai sofrer. Então, o produtor é esse cara que vai olhar para essa história e vai ver, tá, vamos cortar isso daqui, vamos colocar um ator mais simples aqui, vamos reduzir custo, vamos cortar essa cena. Então, o produtor também acaba mexendo na história. A história é alterada muito por conta dos produtores. Todo mundo coloca o dedo numa história antes dela chegar no final, né? Não é igual um livro autopublicado que você coloca e vai. Todo mundo vai colocar o dedo e no final pode ficar bem diferente. É bem aquele textinho, né, de ator clássico dando entrevista. Na verdade é um trabalho coletivo, eu queria agradecer a todo mundo, não sei o que é bem aquele clichêzão, exato, mas tem a razão de ser, né? Sim, é uma construção. E nos Estados Unidos tem muito essa expressão que aqui no Brasil, eu acredito até por conta da hegemonia da TV Globo, essa coisa do showrunner, né? Da cabeça é muito comum nas séries, mas o produtor executivo também é um pouco isso. E lá é muito comum, não sei se você já leu ou conhece um pouco da história da formação da CAA, da Agência de Talentos. Não. Um livro que me abriu a cabeça absurdamente sobre a estrutura de poder dentro do cinema de Hollywood é o Who is Michael Ovitz? Contando a história do Michael Ovitz, um dos fundadores da CAA, que é a maior agência de talentos do mundo, e que a partir dos anos 70, 80, 90, ele meio que criou uma nova estrutura de poder que viabilizou que os artistas também fizessem parte como donos dos projetos. Legal. Porque antes, os estúdios, na época do Studio System, né, quando era tudo bem fechado, assim, eram acho que 6 ou 7 grandes estúdios que eram donos tanto do contrato, que era quase vender a alma ali, um artista, né, quando ele assinava um contrato que era, acho que 7 anos, se não me engano, era um contrato bem longo, e aí os estúdios tinham o direito de escolher o nome que o artista ia ter, com quem ele ia se relacionar amorosamente, ele não tinha, igual jogador de futebol, não tinha o poder de recusar um filme ou não, ele podia ser emprestado para outro estúdio sem nenhuma participação, sem um poder de decisão do próprio artista contratado. Então eles eram emprestados e trocados, assim como os jogadores de futebol, só que os jogadores de futebol têm já uma autonomia maior, né? E aí, a partir do Rain Man, que foi a primeira história que eles conseguiram montar no modelo packaging, que depois revolucionou a estrutura de poder de Hollywood, eles conseguiram fazer assim, a gente tem todas as pessoas que realmente importam para a criação dessa história. O roteirista, os diretores, os atores. Então, os talentos mesmo, que são muito valiosos, eles já estão formados nesse pacote. Então, eles começaram a inverter a estrutura de poder. Eles iam aos estúdios e falavam assim, a gente está te dando o privilégio de receber essa oferta primeiro.
Se você recusar, a gente vai fazer esse mesmo filme com essas mesmas pessoas no seu maior concorrente. E aí o Michael Ovitz tinha fama de ser bem durão, assim, tipo, ele é rancoroso e bem duro, tanto que ele começa o livro falando assim, eu estava zapeando a TV a cabo de madrugada e de repente eu parei no Terminator, no Exterminador do Futuro. Aí eu realizei que eu era o Exterminador do Futuro da indústria quando eu estava trabalhando. E aí agora eu resolvi contar, meio que desabafar, sabe? Aí ele escreve esse livro contando como é. Mas tem vários exemplos assim interessantes. Aí ele conseguiu nisso juntar as pessoas. Aí ele foi contratando todo mundo que realmente tinha talento para fazer os projetos acontecerem em Hollywood. Todo mundo era da CIA, os roteiristas. Tipo, saiu uma notícia no jornal, eles compravam os direitos. Saiu um best-seller, eles compravam os direitos. E aí tinham os melhores diretores, os melhores atores, os melhores roteiristas. Então era muito difícil alguém conseguir bater de frente com eles. Não quero fazer a sua história. Ele ia lá no concorrente, convencia e fazia. Essa história eu não conhecia, não. Vou ir atrás desse livro. Gostei bastante. Quero conhecer um pouco melhor. Bacana. Pô, legal. Eu não tenho traduzido no Brasil até hoje. Sempre que eu posso, quase nada eu faço propaganda desse livro. Porque cara, abriu muito a minha cabeça assim, sobre como eles conseguem produzir as coisas lá fora. E como é diferente daqui. Até hoje não tem uma agência de talento que bata de frente com os grandes estúdios aqui. É uma estrutura completamente diferente. Lá já tem uma tradição de décadas, né? Muito tempo, muita coisa já foi produzida, muito dinheiro sendo investido. A gente está muito, muito longe disso, mas a gente está evoluindo. Eu acredito muito na evolução. O Brasil tem produzido boas coisas recentemente. Eu estou gostando do que tem sido feito. Tem algumas promessas aí mais para frente. Hoje eu vi um trailer que a Netflix soltou de uma série que parece que vai ser muito boa, efeitos especiais muito legais, as atuações estão bacanas, Bionic, se eu não me engano, o nome da série, que é sobre atletas com próteses biônicas e tal. Uma premissa bem interessante, diferente, sendo feita no Brasil, algo que não vai ficar falando só da violência, só das favelas, vamos falar um pouquinho de outras histórias, né? Porque não é só disso que vive o Brasil também. A gente teve o Novo Cangaço, que foi uma história bem legal também, que estava no Amazon Prime, super qualidade, mas existem muitas coisas ainda para avançar. É claro, o Brasil ele tem tantos problemas para resolver que o dinheiro está indo para vários outros lugares e a arte acaba ficando em segundo plano, só que eu acho isso errado, porque a arte ela forma o ser humano. Toda grande civilização foi uma civilização de arte. Você vai desde a Babilônia Antiga, os romanos, os gregos, os egípcios, todas as grandes civilizações elas valorizavam muito as artes. E a gente precisa ter mais essa valorização no Brasil também. E você escreve ficção também? Você pensa em colocar suas histórias na Netflix, na Globo e no Amazon Prime? Meu foco assim sempre foi a parte de literatura. Mas eu tenho pensado muito ultimamente em escrever um roteiro. Eu comecei a rabiscar um roteiro. Só que eu estou trabalhando em um livro já tem algum tempo e eu quero primeiro finalizar esse livro. E é uma criança que dá um trabalho gigantesco para conseguir colocar no mundo. Então, eu estou trabalhando nesse livro, que é um livro de ficção. Eu já tinha escrito alguns contos. Antes eu tinha feito só traduções de livros, né, de alguns autores americanos, tradução indireta de alguns autores russos também, mas meu foco hoje está em escrever esse livro. Quando eu terminar de escrever esse livro, meu coração vai estar livre para eu poder trabalhar. Recentemente eu vi um caso muito legal de um youtuber americano, Wesley Wong, um youtuber americano, que ele faz curtas-metragens para o YouTube, e ele fez um curta-metragem recentemente, tem 7 meses que ele lançou esse curta-metragem, e logo depois ele recebeu um e-mail do Darren Aronofsky, o cara que foi o diretor de Cisne Negro, de Mãe, Noé, e muitos filmes por aí. O Darren Aronofsky entrou em contato com ele, chamando ele para ir até Hollywood, até, na verdade, Harvard, para fazer uma palestra, e daí conversou com esse youtuber e falou, vamos transformar esse curta-metragem em um longa-metragem em Hollywood. O cara já conseguiu milhões de financiamento de uma produtora de Hollywood, o cara já está feito a carreira dele, basicamente, e vai produzir esse filme. Na hora que eu vi isso, eu fui ver primeiro eu vi a notícia, aí eu fui ver o curta-metragem dele. E na hora que eu vi o curta-metragem, eu pensei, cara,
Eu conseguia ter feito essa história. Porque a história não é nada muito louco, mas a qualidade ele foi chamado mais porque ele tem uma qualidade de filmar, de dirigir, de produzir excepcional. A qualidade do vídeo é realmente incrível. Mas daí deu aquela coceirinha no coração de... Acho que eu vou começar a correr atrás disso daí também. Já até conversei com a minha esposa, tenho alguns amigos por aí que... Um trabalha como câmera, sabe mexer bem com câmera, com filmagem, outro na parte de direção. Pensei, acho que vamos juntar e fazer uns Avengers e tentar fazer um curta-metragem. Quem sabe a gente chama atenção também. Não, já fico me colocando à disposição aqui também. Pode contar comigo para qualquer aventura que você quiser, estou dentro. Pô, já me ganhou, porque o seu canal do YouTube é excelente, a sua forma de ver as histórias e a parte de estrutura, eu aprendo muito contigo. Que legal. E eu vejo que a gente tem valores parecidos e como você falou, é muito importante a gente conseguir passar a mensagem certa, na medida certa, se a gente quer que a nossa cultura persista, né? Continue. Eu estou agora fazendo um podcast com a minha mãe sobre a continuidade. Então, hoje na Agli, o encontro de gerações. Aí ela jornalista, eu ator, ela mãe, eu filho, mulher, homem, avó e eu pai. Né? Quando a gente vira pai, a gente começa a ficar muito mais focado nessa coisa de passar o bastão. Né? Como é que você vai... Legado, né? O que é o legado da família Nagli Marques, sabe? O meu sobrenome, assim. O que eu quero passar para a Zoe... o que é ela como brasileira, igual quando a gente vai fazer intercâmbio, a gente vê que a gente é latino, né? Eu cheguei nos Estados Unidos em 2010 e aí eu fui ver que faltava muito para ser brasileiro ainda, eu era latino. E aí você vai vendo, né? Você descobrir, tipo, quem é, o que é ser brasileiro, o que é ser... né? Nagli Marques, o Brasil como novo mundo tem o lado ruim do brasileiro. O Brasil tem muitas virtudes, né? O brasileiro tem muitas virtudes de abraçar outras etnias, outras raças, outras nacionalidades de uma forma absurdamente rápida e orgânica, natural, mas ao mesmo tempo também a gente não lembra o que o nosso avô fez, como é que foi a viagem deles para o Brasil de navio, né? Como é que foi enfrentar o Oceano Atlântico naquela época que, né, do escorbuto, da falta de recursos, cheio de doenças, cheio de a coragem, né, dos colonizadores de virem para cá, do povo que morava aqui, de quem chegou, como é que foi isso, né? Então a gente tem essa dualidade muito forte, assim. E o brasileiro tem essa história de que o brasileiro tem memória curta, né? A gente não valoriza a nossa própria história. A gente tem uma história com vários momentos muito legais. A gente tem heróis que a gente não faz ideia do nome deles na nossa história. Grandes heróis que fizeram grandes coisas pelo Brasil. A gente não faz ideia do nome porque eles nem aparecem nos livros de história que a gente tem. A gente só vê os mesmos, né? Então, a gente precisa valorizar. Por isso que eu também gosto de escrever sobre ficção histórica. O livro que eu estou escrevendo é de ficção histórica. Eu acho que essa é uma área que o Brasil deveria explorar, inclusive, mais no cinema, nas séries. As novelas fizeram isso por bastante tempo, só que sempre pegavam de coisas muito mais distantes, né? Pegavam lá na época do descobrimento do Brasil, ou ainda 1800 e alguma coisa. Existe um problema técnico que impede muitas histórias de serem contadas no Brasil. Por exemplo, histórias da época da ditadura, ou desde a década de 50 para cá, tem muita dificuldade de serem contadas por causa dos herdeiros. As pessoas processam muito facilmente. Então, esse é um problema, inclusive, das cinebiografias no Brasil. As biografias no Brasil só elogiam as pessoas, não contam os defeitos das pessoas. E daí vira um problema, porque as pessoas elas são complexas, são cheias de defeito. Você vai ver as biografias americanas antigas, você termina ver a biografia do Johnny Cash, Walking the Line. Cara, você termina aquilo com raiva e com dó dele, porque mostra os defeitos dele, mostra as qualidades. No Brasil, se você mostrar defeito, você é processado. Mas eu lembro, falando sobre legado, eu lembro de uma tirinha que eu li quando eu era pequeno, da Turma da Mônica. Isso marcou muito minha cabeça. Eu era criança. E nessa tirinha da Turma da Mônica falava assim, que um homem, para ser homem, ele precisa, antes de morrer, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E isso marcou a minha cabeça de tal forma, e para mim, assim, eu não sabia exatamente o significado disso, eu coloquei isso como objetivo na minha vida, que eu queria ter um filho, queria plantar uma árvore e queria escrever um livro. E dali surgiu a vontade de ser escritor. Hoje eu entendo que é por causa disso, que é por legado.
Porque a nossa vida que é passageira, a árvore, ela vai dar sombra para o meu filho. Meu filho vai viver mais do que eu. O livro, ele vai continuar propagando as minhas palavras depois que eu morrer. Então, pensar na vida de forma limitada, apenas nesse período tão curto que a gente passa aqui, é algo extremamente triste e depressivo. A gente tem que pensar na nossa vida naquilo que vai além, naquilo que a gente vai deixar para as pessoas, no que as pessoas vão se lembrar de nós, porque não tem nada mais triste do que ser esquecido. E eu fico pensando no meu tataravô. Eu não sei o nome do meu tataravô. Ele foi esquecido. Eu não valorizei ele. Eu não lembro dele. Então, será que vão lembrar de mim daqui a 70 anos, 80 anos? Meus netos vão saber meu nome, meus bisnetos vão saber meu nome. Então, legado é uma coisa realmente muito importante se pensar e valorizar. Eu tenho um grande amigo que tem a árvore genealógica do pai dele até os vikings, assim. Aí tem o povo judeu também, né? Um povo que judeus fazem conta muito as histórias dos ancestrais de uma forma muito bonita, né? Muito inspiradora. Então, a história da nossa família, né? As histórias, a gente está falando de boas histórias. Existem histórias tão incríveis na nossa família que se a gente fosse estudar e parar para ouvir o que os nossos avós têm a contar, as histórias de infância deles, a gente ia ficar assombrado. Cada história que eles contam renderia livros, filmes, séries, novelas. São histórias incríveis, só que a gente... Hoje em dia também tem uma questão de a gente estar tão acelerado com tudo, tão ocupado sempre, que a gente já não tem mais tempo e disposição para parar e ouvir as histórias serem contadas. A vida antigamente das pessoas era a agitação do dia, mas à noite senta em volta da fogueira e vamos contar uma história. Vamos ouvir a história do vovô, da vovó, do pai, do tio. Hoje a gente ouve outros contando histórias, né? Nos filmes, nas séries, nas novelas. Isso quando não está no TikTok, não está vendo história nenhuma, não existe nem começo, meio e fim, é só alguma bobagemzinha ali, nada avança. Então, é triste como que as pessoas não estão valorizando o tempo gasto para ouvir uma boa história, uma história que leva tempo para contar, que tenha começo, meio e fim. A gente se prender nisso, isso é muito bom. E você conseguir se conectar com as gerações mais velhas assim, e depois passar a essência para os mais novos, né? Isso é um tipo de herança muito importante ali, que a gente tem que fazer esse esforço mesmo para passar adiante da melhor forma possível. Uma coisa que eu bolei assim para a Zoe, minha filha, de presente, quando ela tiver 15 anos, eu pretendo honrar essa promessa, é dar um livro contando a história da família dela toda, assim, de todas as vertentes, assim, e fazer uma pesquisa. Eu tive esse insight também potencializado quando eu fui tirar minha cidadania italiana recentemente, e aí eu fui ver o quanto eu não sabia sobre a origem da minha família italiana. Eu sabia por alto, assim, mas não sabia qual era a cidade. Aí não sabia como é que foi pegar um navio, né? Como é que foi esse perrengue todo, assim, chegar aqui sem conhecer quase nada. E isso é muito interessante, né? Porque imagina, a gente vai pegar sei lá, vai viajar sozinho, né? Vai pegar com tudo organizadinho, bonitinho, aeroporto, refeiçãozinha bonitinha no avião, né? Free shop. Ele já fica se sentindo meio, né, tenso assim e tal. Imagina como é que não devia ser enfrentar um oceano num navio naquela época. É muito... E minha esposa, ela também tirou a cidadania portuguesa dela, também teve que estudar o passado, a família dela. Cada história interessante que ela começou a escrever também. Ela começou a escrever um romance baseado na história da avó, da bisavó dela, que ela descobriu, uma história muito interessante. E eu, cara, olha como é que existem histórias legais e a gente não conhece o nosso passado. Então, cara, que ideia genial essa. Eu vou copiar essa ideia, gostei bastante de escrever o livro da família, com a história da família, a biografia, né? Os mormons têm esse costume também de guardar a sua árvore genealógica, os judeus. Seria legal se a gente fizesse isso, mesmo que seja só por hobby, não por uma questão religiosa, mas por hobby, para que a nossa família tenha uma conexão melhor. E quando a gente conhece melhor o passado, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do passado.
Então, se a gente se esquece do passado, o futuro dá medo, mas quando a gente olha para o passado e vê como é que ele foi, isso dá sabedoria para a gente. A gente sabe que os nossos antepassados passaram por coisa muito mais difícil do que a gente e conseguiram, e deu certo, sobreviveram. E a gente hoje, com tanta facilidade, às vezes a gente despenca tão fácil e desestimula tão fácil. Então, é bom estudar o passado. É que tem a maldição do talento, né? Às vezes a gente tem tanta vantagem, tanta coisa mastigada na nossa frente que a gente fica mais fraco, né? Baixa a guarda, não dá valor. E tem uma frase que eu gosto muito que é também o povo que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo, né? No caso das coisas ruins, né? Sim. E tem a outra frase que assim, a história não se repete, mas ela rima. Então, né, pegar a mãe ali... É muito... é impressionante também essa parte divina, assim, né? De como a memória precisa que você passe o conhecimento adiante para ser gravada realmente, né? O ser humano precisa contar o que ele acabou de aprender, até se ele estiver pensando de forma individualista ali, tipo, né? Ele está pensando só nele, digamos. Então, ele repetir, ele contar para alguém é bom para ele, porque ajuda a gravar na própria memória. Sim. E aí você vai passando aquele conhecimento adiante, um conta para o outro, aí você também tem o poder de se juntar às pessoas que têm mais a ver com você, a partir do momento que você se comunica, né? O filme O Náufrago tem isso, né? O cara, para não ficar louco, ele tem que inventar um personagem com quem ele converse, porque se você não tiver com quem conversar, compartilhar, contar do seu dia, contar histórias, inventar coisa, a vida ela perde completamente o sentido, né? E a gente gosta tanto de contar histórias que a gente inventa, né? História é algo tão importante para a gente compartilhar, porque a gente não se comunica através de relatório, né? Se eu perguntar para você, Duda, qual foi o dia mais importante da sua vida? E você falar assim, sei lá, foi o dia do nascimento da Zoe. Você não vai chegar assim, foi o dia 17 de abril de 2000 e tanto, a tal hora, 59 minutos, ela nasceu com tantos quilos, tantas gramas, o médico que fez o parto foi tal. Não. Você vai contar essa história com um objetivo muito claro, não de dar informação. Você quer que a pessoa que está do outro lado sinta a mesma emoção que você teve naquele dia. Estava ansioso. Por exemplo, quando nasceu minha filha, eu achei que eu ia sentir só felicidade. O que eu senti foi medo. Foi um desespero tremendo, que na hora que eu peguei aquela coisinha pequenininha nos braços, foi aquilo que me tomou assim, eu pensei, cara, isso aqui depende de mim. 100% depende de mim. Como é que eu faço? Eu não tenho capacidade para cuidar dessa criança, eu não posso morrer. Antes eu não me importava, assim, morrer acabou, né? Fazer o quê? Mas agora eu não posso morrer, essa criança depende de mim. Então, um medo toma conta de você. Então, quando você quer contar uma história, você não vai contar fatos, você vai transmitir sentimentos, emoções para que a outra pessoa se conecte. A gente conecta a nossa vida, a nossa alma através das emoções que a gente transmite e recebe da outra pessoa. Do contrário, fica aquela conversa entediante que a pessoa está falando e você está doido para que termine logo. Os fatos são como se fossem a matéria-prima ali, são apenas ferramentas ali dentro. Sim. Né? Você está... Eles realmente contando, servem para comunicar a emoção. Se o fato está ali só para comunicar uma informação, ele não vai contribuir tanto quanto se ele estiver ali para comunicar uma emoção. E isso acontece muito nos filmes. Se você fala algo num filme, numa série, numa novela, essa informação que você dá, ela tem que servir para, de alguma forma, fazer com que o público reaja em algum sentido. Que ele perceba, opa, essa informação se conecta com aquela, agora eu estou entendendo o que isso está querendo dizer, ou para, olha só, eu estou achando que ele está mentindo aqui, ou que ele está traindo essa pessoa, que ele está fazendo isso. Então, as informações, elas têm o objetivo não só de comunicar a informação, mas de comunicar um sentimento, de fazer com que isso se conecte na gente. E as nossas memórias mais profundas, elas estão ligadas, isso é científico, elas estão ligadas a fortes emoções. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, eu tenho, sei lá, um bloqueio, um negócio esquisito, mas que a partir dos 6 anos de idade só que eu começo a ter memórias duradouras. Mas antes disso, eu lembro de um pesadelo de quando eu tinha 3 anos de idade, porque eu acordei tão assustado e eu lembro claramente, eu consigo ver a imagem desse pesadelo na minha cabeça, agora, porque o sentimento de desespero com o qual eu acordei impactou tanto que eu nunca vou esquecer.
Então, quando uma história consegue colocar um sentimento tão forte numa pessoa, ela impacta. E a pessoa nunca mais vai esquecer. Pode ser que não esqueça porque achou ruim mesmo, que ficou com raiva, mas nunca vai esquecer. E você fala muito também da dificuldade e da importância de bons diálogos também numa história, né? Porque também você pode ter um mandamento máximo do roteiro, show, don't tell. Quanto mais você conseguir mostrar em vez de explicar, melhor. Tipo, é muito melhor você ver que o cara tá, sei lá, tá escorrendo uma gota de suor aqui e ele tá com a respiração. Então você vê que ele tá cansado e com pressa. Você fala, eu estou cansado, eu estou com pressa, é um saco, né? Você atrapalha, quebra o encanto, né? Sim, como é que você consegue identificar, assim, o momento certo de colocar dois personagens para conversarem, assim, numa história? E como é que você consegue perceber o valor dessa ferramenta do diálogo, da troca de experiências? O diálogo ele pode servir para muitas coisas dentro de uma cena, mas assim como uma cena, ele tem que ter uma função. Se ele não tem uma função clara, que é revelar algo sobre o personagem, então quando o personagem fala, ele está falando, mostrando algo de si mesmo. Essa é uma das formas. A outra forma é avançar a história. Essa conversa serve para que a gente consiga avançar algum ponto importante dessa história e que a gente consiga entender algo. Terceiro ponto é conseguir explicar algo que não ficou claro para a gente. Essa é a pior das formas, porque se você tiver que explicar através de diálogo, é porque você não conseguiu explicar através das cenas. E filme, série, novela são mídias de imagem. Então, a imagem tem que ajudar a contar a história. Tem até uma regra de ouro que, se você conseguir colocar um filme, uma cena, no mudo, e ainda assim conseguir entender o que está acontecendo ali, essa é uma cena perfeita. Então, pensar em grandes filmes, eu gosto muito do exemplo dos Sete Samurais, que é um filme lindíssimo. Você pode assistir ele mudo inteiro, você vai entender o que acontece no filme, você vai perder muito da beleza dos diálogos, mas você vai entender. Agora, o diálogo, ele pode servir, por exemplo, para, como eu falei, revelar a personalidade daquela pessoa que está falando. Você vai ver que essa é uma pessoa bruta, ou que essa é uma pessoa amável, ou que essa pessoa tem medo, ou que essa pessoa é arrogante. A forma como ela fala, não só o conteúdo, mas a forma como isso é entregue. O diálogo ele vai revelar as emoções dos personagens. Um dos diálogos que mais me impactou, que eu acho uma cena fortíssima, é do filme História de um Casamento. É um filme que eu não consigo assistir de novo, que é muito pesado pra mim, porque eu termino numa bad vibe, assim, tristão, mal pra caramba, e os dois estão conversando e gritando um com o outro de um jeito, e chega uma hora que o marido fala pra mulher, eu queria que você morresse, que pelo menos assim o meu filho não ia ter uma mãe como você. Na hora que ele fala isso, ele revela tanto do sentimento dele, aquela coisa de briga, que todo mundo que já teve num relacionamento já falou que não queria numa briga, de revelar o ódio que estava naquele momento e avançar a história, porque a partir daquilo é o ponto sem retorno. Você fala um negócio desse com uma pessoa, acabou o relacionamento. Queria que você estivesse morta, acabou. Então, tá bom, acabou. Então, um diálogo ele serve para muitas coisas, mas ele tem que ser feito de maneira inteligente para não parecer só para encher linguiça. Vamos colocar aqui os dois conversando sobre o clima. Cara, isso não importa para a história. Todo dia a gente tem conversa que não importa. É assim que a gente preenche o dia, fazendo aquela famosa conversa fiada. Mas existem alguns momentos no dia que a gente tem conversas importantes. Mas um diálogo na ficção, ele não é igual ao diálogo na vida real. São coisas diferentes. Então eu gosto muito do Tarantino, por exemplo. Os diálogos dele não são diálogos realistas de jeito nenhum. Ninguém fala daquele jeito no mundo real. Mas é muito legal, porque revela muito o jeito dos personagens, tem muito humor na forma como é colocado, e fazer humor é tão difícil. Acho que é a forma mais difícil de se escrever hoje em dia, fazer alguém rir. É tão complicado, com tantas coisas que não podem mais fazer rir. Então tem muito humor naquilo ali. Tem os diálogos do Aaron Sorkin, que são muito inteligentes, de aquilo que a gente chama de diálogo não linear. Sabe quando uma pessoa está falando uma coisa e a outra responde outra completamente diferente? Esse diálogo eu acho o tipo mais sublime que existe.
Porque você está... quando eu estou conversando com você, é como se tivesse aquelas bolinhas de conversa que tem nos gibis, só que daquelas de pensamento. Eu estou falando com você, só que você está pensando em outra coisa. E daí eu faço uma pergunta, você não responde a minha pergunta, você responde o que está na sua cabeça. E daí começa a dar aquele ruído de comunicação. Porque é assim que é na vida. Às vezes eu falo uma coisa para minha mulher, ela responde uma coisa e eu... O que ela está respondendo? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então, é trabalhoso. O diálogo é a coisa mais difícil na hora de escrever. Todo mundo diz isso, todos os escritores sofrem com diálogo, mas quando consegue fazer bem, ajuda bastante a uma história. Porque tem aquela coisa de vários estudos, né, que o pessoal fala de que boa parte da comunicação, a maior parte dela é não verbal. Não verbal. Né? Então você está ali montando direitinho ali. Tem uma expressão que eu também gosto muito, que é assim, me desculpe, as suas ações estavam falando tão alto que eu não pude escutar o que você disse. Você pode repetir? Né? Acho que essa do Aaron Sorkin, acho que tem a ver com isso também, né? Às vezes o cara tá ali tentando falar uma coisa, mas ele tá dizendo outra, né? Porque problemas de comunicação é super normal de acontecer. A gente está querendo falar uma coisa, a pessoa entender outra completamente diferente. Então, o escritor, normalmente, ele vai deixar algumas dicas de como a pessoa se comportar naquela cena para justamente gerar esse ruído. Então, a pessoa vai ter algum maneirismo, um jeito de falar, ou vai ter uma reação, não vai estar nem prestando atenção, vai estar fazendo outra coisa enquanto responde. Então, sempre vai ter alguma coisa não verbal para ajudar a contribuir, porque se forem duas pessoas paradas, só falando uma com a outra diretamente, isso daí vai ser extremamente chato e tedioso. Então, você tem que colocar alguma coisa em cena que vai contribuir para isso e vai adicionar as palavras que estão sendo ditas. Mas o ideal, como você falou, é sempre mostrar mais do que contar. Então, a forma como esse diálogo é entregue vai ter muito mais peso do que o diálogo em si. Você vai para o filme Sangue Negro, que é um dos filmes mais geniais que eu já assisti, né, dos irmãos Coen, com Daniel Day-Lewis no ápice da sua atuação. Os diálogos que ele tem naquele filme, as improvisações que ele faz, que acrescentam pra caramba pro roteiro, se não fosse... Aliás, é do Paul Thomas Anderson, né, dos irmãos Coen. Os improvisos que ele faz, que ele traz para aquele roteiro, são geniais. Só que é a forma como ele fala. Então, o ator, ele tem um peso gigantesco. Existem roteiros que são muito bons, mas que, dependendo do ator, pode ficar uma porcaria também a história, porque ele não conseguiu transmitir naquele diálogo, naquela conversa ou no monólogo, aquele peso que existe. E assim como existem roteiros que são bem fraquinhos, e daí quando o ator pega, o cara transforma, o cara consegue elevar aquilo, né? E aí você tava agora, estilo Aaron Sorkin aqui, tava falando, eu fiquei pensando um monte de coisa. Existe muito clube do livro. Você já pensou em criar um clube do filme? Sei lá, tipo, você... Cara, pensei já. Pô, é muito legal. Faça isso, eu vou querer participar com certeza. Porque tem um canal que eu assisto, americano, eu acho, chama Lessons from a Screenplay. O cara sempre começa com essa musiquinha, né? Tipo, essa musicalidade ali no... Pô, esse canal é muito bom. E ele pega o roteiro do filme... Ele deve ficar muito tempo se dedicando a cada vídeo que ele faz, porque ele pega... Eu acho que foi um dos primeiros que eu assisti, foi o do Nolan, do Batman, acho que foi o do Coringa ali, o Batman Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, cara, aquele vídeo é muito legal, porque ele pega... Eu imaginei agora, você falando, eu imaginei muito isso, você fazendo... sei lá, colocando um filme por semana e fazendo um webinário depois, parando o filme, explicando cada coisa. Porque tem muito filme que ele é feito para você igual criança, né? Não é feito para você assistir uma vez só, né? Quase nenhum filme é feito para você assistir uma vez só. E cada vez que você assiste, você pega algo a mais. Conecta numas camadas diferentes, né? Sim. Ele te impacta de forma diferente dependendo da época que você assiste, né? Do que você está passando, das experiências. Tem filme que trabalha muito com referência, às vezes você não tem aquela referência quando você assistiu. Agora, com a sua experiência de vida, você vai assistir de novo, aquilo te pega de outro jeito, porque você entendeu a referência, você entendeu da onde que está vindo aquela
aquela história, aquela conversa, aquele diálogo. Então, tem um exercício que eu faço com frequência, que é pegar um roteiro, eu imprimo, e eu leio e vou fazendo anotações. E eu vou acompanhando com o filme. Já fiz isso com vários filmes. Existem muitas diferenças que acontecem, mas é muito louco você ver a transformação que acontece daquilo. Quando você lê no roteiro, você pensa, que legal, parece interessante. Mas quando isso é colocado em ação no filme, você percebe, nossa, agora eu entendi o porquê que ele colocou essa informação de que neste momento a câmera sai dessa pessoa e vai para esse ponto. Ou que nesse momento o fulano pega tal objeto. Então, esse é um negócio que eu gostaria muito de fazer. Eu tenho pensado em fazer esse clube do filme, só que eu ainda tenho pensado em como que isso funcionaria na prática, porque, como você bem sabe, dá bastante trabalho dissecar esse filme dessa forma. Mas você tem curso online também? Como é que você faz? Você tem... Eu nunca te vi, eu acho, falando de... Não tem. É uma coisa que o pessoal pede bastante. E assim, eu tenho uma filosofia, que é uma filosofia que eu tenho aprendido de várias pessoas que têm me ajudado na minha caminhada no YouTube, que é de oferecer o máximo possível de forma gratuita. Então, tudo o que eu tenho aprendido, o que eu tenho entendido, eu tenho oferecido de forma gratuita, só que como nos vídeos fica tudo muito fragmentado, futuramente eu quero fazer isso de forma mais organizada e colocar as referências daquilo que eu sei de escrita mesmo, de ficção. Então, é uma coisa que está no planejamento de eu fazer um curso, mas eu ainda não tenho no momento, porque realmente meu foco eu estou colocando 100% em terminar meu romance, para daí, quando meu filhinho tiver parido, eu poder partir para outros empreendimentos. Mas eu quero fazer sim. Do nada você mete um merchan da Insider, de um jeito engraçado, né? É impressionante como a Insider virou onipresente no YouTube, onipresente, né, cara? cara. Crente que você tá assistindo o vídeo ali, vai passar, esse aqui eu vou passar sem... Aqui, ó. Assim Insider, como as camisetas da Insider, eu não tô de Insider aqui. Nem tô sendo patrocinado, mas tô usando. Mas cara, ela tá financiando o YouTube brasileiro, cara. Eu vejo o canal de 15 mil seguidores sendo patrocinado pela Insider. Só que, assim, como eu trabalho com storytelling, eu sempre tento fazer também o storytelling nos meus vídeos. Então, na maioria dos meus vídeos, eu vou tentar construir uma história que vai partir de um ponto, ter alguma reviravolta aqui, algum questionamento, abrir uns parênteses para no final fechar. E propaganda é um negócio que é um ruído de comunicação, porque quando você coloca uma propaganda, a pessoa já deixa eu pular isso, não quero ver isso. Então eu tento fazer o máximo possível de colocar isso de forma orgânica para a pessoa nem perceber que ela já está dentro da propaganda. Ela, sem vergonha, tem um monte de comenta, cara, eu nem percebi que você estava fazendo propaganda, do nada apareceu um insider ali ou alguma coisa. São as técnicas. Não, mas não tem como separar a propaganda da arte de massas, assim, né? Porque se você for ver, sei lá, tanto que novela o pessoal chama de soap opera, que era o que era, né, circulava ali para envolver a dona de casa para vender sabão em pó. No Brasil também tem essa pegada da indústria cosmética, de maquiagens e tal, também colocar né, essa coisa. Por isso que até hoje o pessoal acorda com o cabelo impecável. Eu lembro até hoje como foi traumatizante, ao mesmo tempo curioso, ver a Vera Fischer acordando na primeira novela das 6 que eu participei como ator, e fiquei nos bastidores vidrado assistindo tudo. E aí ela acordava, não tinha um fio de cabelo fora do lugar, sabe? A camisola toda de seda, não tinha uma dobra. Melhor até que as camisas da Insider, se é que é possível também. E aí, cara, pausa. Aí entrava a cabeleireira e penteava o cabelo dela para levantar. Até hoje eu acredito que é herança dessa tradição da indústria cosmética ter pautado ali a linguagem visual das obras de telenovela brasileira. E eu fico abismado eu sempre converso com o pessoal sobre a questão do marketing, porque, cara, é difícil você chamar a atenção de uma pessoa com um filme, uma novela, uma série, já é difícil. Como você chama a atenção de uma pessoa com um negócio que está querendo vender para você algo? Você não quer comprar. Você não está afim de comprar. Ninguém gosta de propaganda. Todo mundo que pode coloca um bloqueador de anúncio no computador ou já fica desesperado para clicar no botãozinho de pular anúncio, que a gente não quer ver anúncio. Agora, o camarada que consegue fazer uma propaganda que você quer assistir,
Esse camarada é um contador de histórias exímio. Esse camarada é muito bom. Então, boas propagandas também mexem muito com a emoção da gente. Tem uma coisa muito louca que eu acho que é propaganda de perfume, por exemplo. É o tipo de propaganda mais absurda que existe. Mais absurdo. Não tem sentido nenhum propaganda de perfume, mas eu amo ver propaganda porque você não aprende nada sobre o perfume numa propaganda de perfume. Você não sabe qual é o cheiro que tem, qual é a nota de coração, nota de topo, sei lá o quê, quanto tempo dura essa fragrância, você não faz ideia com o que ela é parecida, você não sabe nada do perfume. Você termina a propaganda de perfume só sabendo, isso aqui é pra gente elegante. Cara, se eu usar esse perfume, eu vou virar o Antônio Bandeiras. Quero ter o status social desse cara aí. Exato. Eu gravei algumas propagandas de perfume, uma delas foi o perfume da Aqua di Gio, da Giorgio Armani. A gente foi lá para Arraial do Cabo, num lugar paradisíaco. Aí eu pulava de um deck assim de pedra na água e começava a nadar, de repente eu afundava e pegava um perfume no fundo do mar. E aí no final da gravação já tinha dado tudo certo. O diretor, vamos rodar mais uma. Eu chutei um ouriço, fiquei, sei lá, 2 semanas cheio de espinho no pé. Caramba, que legal. Engraçado, cara. Mas é muito foi louco, muito isso que você cara. falou. Era eu andando e pensando na vida, na praia, com a camisa aberta. Aí do nada eu dou um mergulho e acho um vidro de perfume no mar ali, cheinho, né? Pois é, mas novinho. Provavelmente qual era o sentimento que estava querendo dar? É de aventureiro, né? Você está fazendo um mergulho, esse é um perfume que... O cara salta no mar ali. Aí se você usar esse perfume, você é esse cara aventureiro que topa tudo. Então, é muito louco, porque a propaganda ela faz isso, de querer querer criar em você um estilo de vida. Se você usa isso daqui, você se torna essa pessoa. Propaganda de carro é assim. Propaganda de carro não serve para falar, isso aqui tem a direção, não sei o que lá, o motor tal. Custo-benefício por litro, né? Propaganda de carro é para falar assim, se você usar isso daqui, você é um aventureiro. Se você usar isso daqui, você é um cara de família. Ou você usar isso daqui, é um cara que bota a mão na massa, robusto, você pode enfrentar tempestade, lama, o que confiável. For. Confiável. Então, vai transmitir um sentimento para você de quem você vai ser se você usar aquele produto. Então, é muito louco, porque as pessoas... tem uma série que eu amo, que eu não sei se você assistiu, Mad Men. Mad Men é uma série... Assisti um pouco, menos do que eu gostaria. Mas é uma série que vale muito a pena, porque ela é sobre propaganda, uma agência de propaganda, e é muito legal ver a forma como eles... criavam os slogans, as ideias. Você não está vendendo o produto, você está vendendo uma ideia. É a ideia por trás desse produto que vai vender esse produto. Ninguém está querendo saber de margarina. Todo mundo quer saber de manteiga. Margarina, não, mas é a Doriana. Você vai ter uma manhã melhor, você vai ter uma manhã feliz, ou você quer ter aquela qualidade de vida. Família Doriana, né? Você quer ter aquela família feliz ali, né? Então, feliz, tomando café da manhã junto, num lugar ensolarado, um dia bonito. Exato, então... A margarina ser um dos maiores venenos que a humanidade já criou, né? Ninguém deveria consumir esse negócio, mas a gente consome porque tá lá, olha, a propaganda falou que eu vou ser feliz, a minha família vai ter uma manhã feliz se tiver uma Doriana na mesa. Então, isso também tem a ver com manipulação, né? As histórias, elas manipulam o nosso sentimento, nossa perspectiva de mundo para a gente poder consumir algo. Então, a gente sempre está vendendo alguma coisa. Um filme também está vendendo uma ideia. Uma novela está vendendo um tema, está vendendo uma história, está vendendo uma emoção, está tentando te convencer de algo, né? Então, tudo tem a ver com isso e o marketing consegue fazer, às vezes, de forma muito genial, da forma dos produtos mais difíceis de serem vendidos, eles conseguem fazer. E uma coisa interessante também, por exemplo, o fenômeno Netflix e o YouTube também, é o gancho nos primeiros segundos do vídeo, né? Que na novela, por exemplo, os ganchos, eles estão muito... o gancho, como o próprio nome já diz, né? É o que te prende para você querer continuar assistindo a história apesar de um intervalo comercial. Ou apesar de um encerramento de capítulo hoje para você continuar assistindo amanhã. E no Netflix, por exemplo, você está ali, em média, uma vez eu li essa pesquisa, assim, eu não sei se mudou, mas... Em média, 18 minutos você fica zapeando ali antes de aplicar o peso da sua decisão em uma determinada escolha. Apesar de todas as outras possibilidades, você escolhe uma. Então você já perdeu 18 minutos só zapeando ali. Aí,
se você não ficar eletrizado no começo, você está com o dedinho nervoso, o controle remoto de repente não está na mão. Com o YouTube é a mesma coisa, você está ali, tipo, acabou de clicar, de repente entra aqui, já entra embaixo ali mais 3 opções de vídeo. Então, se os primeiros segundos não forem bem envolventes ali na série da Netflix, no filme e tal, você está ainda muito suscetível a mudar de ideia. Então, o gancho inicial dos vídeos de streaming, ele é muito forte, né? Então, ao mesmo tempo, sei lá, uma coisa que aconteceu comigo, deve ter acontecido com muita gente, é aquela coisa de você treinar sua cabeça para parar na barriga do meio do episódio, quando você está maratonando uma série. Você sabe que você chegar no final do episódio, ele vai te prender até o próximo episódio. Aí tá, então vou ver mais 10 minutos. Aí só que às vezes esses 10 minutos se estendem para meia hora. Aí quando você vê, você já está assistindo 3 episódios a mais do que você gostaria, planejou antes, né? E aí você descobre uma barriga no meio do episódio, vê que está meio morto, pum, dá um pause e sai do transe ali. Né? É muito louco porque isso, cara, tem a ver com uma questão global que está acontecendo nessa nossa era digital, né? Que já está terminando a era digital e agora começando a era de inteligência artificial, que é a atenção. O produto mais valioso no mundo hoje é a atenção. A Netflix e os streamings, eles antes calculavam o sucesso do que eles tinham baseado na quantidade de assinaturas. Hoje, o que eles usam para basear o sucesso deles é a quantidade de tempo gasto na plataforma. E nesse sentido, todas as plataformas pedem para o YouTube. E daí você vai ver o ranking de quais são as plataformas com mais tempo gasto. Você vai ter as redes sociais em primeiro lugar e depois vão começar a aparecer os streamings. A atenção é um negócio caríssimo hoje em dia e todo mundo quer segurar do jeito mais absurdo possível. Então, você tem desde o YouTube, os vídeos do MrBeast, que é o maior canal do mundo, né, de YouTube. Cada vídeo dele tem mais de 100 milhões de visualizações. Cara, você começa a ver o vídeo dele, você é praticamente hipnotizado, você não consegue parar porque acontece tanta coisa, ele joga um gancho aqui, outro ali, outro ali. Eu fico com raiva porque eu às vezes quero parar e não tem um momento assim para eu dar uma pausa e eu quero parar esse vídeo, não tem como. Então eu prefiro nem começar mais, porque não tem onde parar. Então no YouTube também tem os trailers. Antes a gente tinha só o trailer, agora você tem o teaser e você tem o trailer do trailer. Antes de você ver um trailer, aparece a cena mais de ação do trailer, explode, e daí começa agora o trailer. Como não começou? Não, era o trailer do trailer para você poder ver o trailer. Sim. Porque primeiro ele tem que chamar a sua atenção, olha, vai ter isso no trailer, olha que legal, fica ligado. Aí depois começa aquele trailer calminho, e aquela cena calma, e daí você aguenta esperar, porque você sabe que mais pra frente vai ter uma explosão. Então é um desespero para segurar a nossa atenção, só que isso também é um problema muito sério, porque aí onde é que a gente vai parar, né? Porque é uma disputa tão grande e com isso você acaba perdendo qualidade narrativa também, porque se você só quer colocar muita ação, muita coisa acontecendo para segurar a atenção, primeiro que superestimula a cabeça da pessoa. E segundo que você padroniza todas as narrativas de serem iguais. Tudo tem que ser assim, tem que ser brilhante, tem que ser muito destacado, muito contraste para chamar a atenção das pessoas. Então, essa é uma realidade e também um problema que eu vejo muito sério acontecendo nas produções ultimamente. É uma tentação grande, né? Mas como tudo, você tem que achar a interseção, né? Tem que achar o conjunto comum ali, né? O que vai realmente conseguir nessa disputa de atenção, prender a atenção inicial sem avacalhar, sem desonrar aquela atenção que é o patrimônio mais importante que a pessoa tá te emprestando ali, né? Sim. Então tem o pessoal muito imediatista, né? Que quer... Sei lá, o TikTok nunca me pegou por isso, ele sempre me passou, depois evoluiu bastante, né? Mas sempre me passou no começo essa ideia de vale tudo para conseguir que você fique olhando ali, né, para aquele negócio, desde as dancinhas sensuais, aleatórias, né, até Aí depois, acho que depois mudou um pouco porque entraram vídeos mais longos também, a coisa do... É porque no começo quem estava ali eram só os jovens mesmo, adolescentes e jovens. Agora pessoas mais velhas foram entrando, pessoas do YouTube foram migrando para o TikTok também, trazendo... Porque o YouTube é uma plataforma de conteúdo, né? TikTok era uma plataforma só de entretenimento.
Então, o YouTube não. Para você criar um vídeo de 15 minutos, você tem que pesquisar, tem que fazer um monte de coisa, tal, tem que filmar, editar e tal. TikTok era uma coisa muito mais imediatista. Então, essa galera de criação de conteúdo começou a migrar para o TikTok e começou a trazer conteúdo para o TikTok. Aí estão reduzindo o conteúdo para aquele tempinho curto ali. Mas, ainda assim, tem que fazer de um jeito que a pessoa não passe para o próximo vídeo muito rápido. E como é que é a sua rotina de produzir conteúdo? Assim, você foca principalmente no seu canal do YouTube? Aí você faz um vídeo por dia, você aproveita e grava 3 no mesmo dia. Como é que você faz os cortes? Você posta tudo em todas as redes? Também um short, corte, tudo? Ou você... Isso daí é uma coisa que eu tenho. Isso daí é uma coisa que eu tenho pecado, que são os shorts. A gente está tentando trabalhar melhor isso de fazer os cortes, né, na verdade, dos vídeos, porque são tantos vídeos e renderiam tantos cortes e a gente não tem feito isso. Porque eu até tinha editor, mas daí depois eu acabei assumindo a edição, porque eu diminuí a quantidade de vídeos que eu estava fazendo, e daí eu percebi que eu estava gastando muito tempo dando orientação para o editor, e o tempo que eu estava gastando, eu sei editar também, eu mesmo edito aqui logo de uma vez e vai. Mas eu gasto a maior parte do tempo estudando e preparando o roteiro. Para fazer um vídeo, normalmente eu vou gastar ali por volta de, sei lá, umas 7, 8 horas de estudo, pesquisa, para poder preparar o roteiro. Aí, normalmente eu preparo uns 3 roteiros para gravar tudo de uma vez, e daí eu edito e já coloco agendo, né, para ser colocado no YouTube. E daí vou começando a trabalhar outras coisas que eu faço, que são os artigos que eu escrevo para o Substack. Eu faço artigos, faço vídeos lá também, às vezes lanço algum áudio, podcast também falando de algumas coisas. E Instagram, quem cuida mais é minha esposa. Isso daqui é um lugar que eu ainda estou tentando aprender a mexer. Ela que me ajuda postando aqui, e ela que vê os comentários e fala: amor, tem comentário aqui para você responder e tal, tem mensagem para você responder. Eu nunca vejo nada, cara. Eu sou totalmente perdido com o Instagram, porque eu comecei no YouTube eu tive outros canais antes, então tem muito tempo que eu estou no YouTube. Essa coisa do Instagram é algo que eu ainda estou aprendendo a mexer. Mas é isso, eu tento otimizar o tempo para fazer o máximo possível e deixar agendado para criar gaveta, né? Para daí poder sobrar tempo e produzir. Até porque eu tenho que guardar tempo também para escrever artigo, escrever livro, responder comentário, fazer outras coisas na vida, que nem só de YouTube viverá o homem, né? Não, muito legal. Prazer conversar contigo, saber um pouco mais da sua história. Admiro muito seu trabalho. Fica aqui, eu vou registrar novamente aqui. Qualquer coisa que você queira fazer, conta comigo aí. Fala, quero fazer um curta-metragem, eu estou aqui pensando em produzir uma história de ficção. Se você quiser pegar alguma coisa, a gente, sei lá, se juntar. 2 amigos meus aqui, diretores de cinema muito legais, o Filippo e o Stefano Capuzzi La Pietra, estavam assistindo a gente aqui também na live. O Filippo assiste seu canal também. Quando eu anunciei aqui, ele falou: esse cara é muito legal e tal. Vamos se juntar para fazer um negócio live. Então, pô. Vamos, eu crio o roteiro, a gente faz um negócio aí, vamos fazer, vamos movimentar isso. Eu estou buscando buscando produzir cinema de ação e efeitos especiais, legal. Mas com valores, com histórias, símbolos que legal. Eu realmente acredito que mereçam ser passados adiante, sabe? Eu acho que a gente tem uma sinergia legal nesse sentido, legal. Assim, de contar histórias que realmente tem aquela coisa do zeitgeist ali, né? Que precisam ser contadas agora, sabe? Que legal, cara. Antídotos e sementinhas ali para a gente passar a nossa mensagem adiante ali ao longo das gerações e usar essas ferramentas todas, porque também, ao mesmo tempo, sei lá, hoje em dia a gente tem câmeras extremamente sofisticadas. Por acaso tem uma aqui do meu lado aqui. Hoje eu estava fazendo um vídeo lutando boxe com o meu professor, a câmera segue, sabe? Tipo, ela mapeia o rosto e ela vai te seguindo. Então você vê umas gruas, não sei se você já viu essas gruas também da DJI, eletrônica, você marca aquilo que um operador de câmera ali ele ia ter que ficar ensaiando semanas para conseguir fazer aquele negócio com o robozinho. Então dá pra gente fazer coisas mais independentes, assim, mais simples, né?
uma qualidade assim, boa. A tecnologia que a gente tem hoje para fazer um filme na palma da nossa mão, que seja um celular, uma câmera simples, igual eu uso para gravar, é melhor do que eles tinham há 30, 40 anos atrás, e fizeram filmes com isso, cara, lançaram, e a gente gostou e ganharam o Oscar com filmes feitos com tecnologia muito menor do que a gente já tem na nossa mão, né? Então, cara, é uma questão de se a história é boa, eu sempre penso nisso. Se a história é boa e ela consegue se comunicar com o público, ela encontra seu público, não tem como dar errado. Tem que fazer, tem que pensar numa história que seja legal, que tenha essa coisa do zeitgeist, porque assim, tem histórias que eu gosto, antigas pra caramba, só que elas não se comunicam mais hoje em dia, com o público de hoje. A gente tem que pensar no que as pessoas hoje estão precisando ouvir, o público de hoje. Eu já trabalhei muito com palestras, já fiz palestras e tal, e toda vez que eu ia fazer uma palestra, eu primeiro estudava quem era o público, porque eu não posso falar para esse público sempre a mesma coisa que eu já falei para o outro. Esse público, ele talvez esteja precisando ouvir uma coisa diferente. Eles têm uma vida diferente, uma rotina diferente. Então, para eles, eu tenho que dar determinada mensagem de uma forma bem específica. Eu acho que é isso que está faltando hoje. Pensar exatamente no que as pessoas estão precisando ouvir e fazer uma comunicação efetiva de uma história que mexa no coração das pessoas, que dê vontade dessa pessoa compartilhar e falar, cara, essa história aqui mexeu comigo, assiste e tal, que daqui a 5 anos a pessoa ainda vai se lembrar, que não vai ter caído no esquecimento. Mas esse é o desafio, isso é o que todo mundo quer fazer, né? É um desafio, mas a gente tem que se esforçar e correr atrás para fazer. Vamos unir forças. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado dessa conversa aqui. Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal. Agradeço demais. Podemos repetir qualquer hora. Pô, com certeza. Eu agradeço demais o convite, agradeço demais aí o pessoal que tava na live. Duda, brigadão, sou seu fã. E, pô, se a gente conseguir fazer alguma coisa no futuro juntos, vai ser legal demais, vai ser muito da hora. Não, eu já posso dizer que eu apareci no seu canal por muita coincidência do destino. Eu estava voltando agora do Rio de Janeiro para São Paulo, eu estava no táxi assistindo ao vídeo com esse fone, basicamente ouvindo, sei lá, 80% assistindo 20%, aí do nada, no final, assim, a parte das novelas, aí apareceu um frame da novela Salve Jorge, que eu era o Kaique, o herdeiro, eu era o neto da dona Leonor, que era a dona Nissete Bruno, e aí eu namorava a Bruna Marquezine, que era a funkeira da comunidade, que eu levava eu ia nos bailes funk na comunidade e levava ela para fazer baile funk na mansão da vovó, e o mordomo ficava horrorizado, que era o Odilon Wagner. E aí tinha essa tensão assim das classes, das perspectivas de vida e tal. E aí você botou um frame ali daquele momento. Pegou ali bem você lá. Muito engraçado, dançando funk. E eu já posso dizer que apareci aqui no Duda Nagli, no Instagram do Duda Nagli. Vai depois estar no YouTube também? Vou colocar tudo na íntegra no YouTube. Apareci no canal do YouTube também. Vou pegar aqui do 9x16, colocar no 16x9 e colocar lá no YouTube na íntegra também. E aí, por favor, pessoal, sigam aí o canal do Jurandir, que é excelente no YouTube. Segue lá, também. Galera. Vamos aprender junto. E vamos juntar aí para criar boas histórias. Valeu, Jurandir. Grande abraço. Duda. Abração. Fique com Deus. Valeu. Arrivederci. Arrivederci. Valeu.